O Piauí, o Brasil e o mundo enfrentam uma crise econômica há muitos anos. Situação que se agravou com a chegada da pandemia e da guerra travada entre Rússia e Ucrânia. No âmbito nacional e estadual, temos nossos próprios desafios. Para falar sobre as perspectivas para a economia em 2023, eu vou conversar a partir de agora com o nosso comentarista de economia, o professor César Fortes. Professor, prazer receber o senhor aqui, o professor César Fortes, que tem um encontro semanal com os telespectadores do Jornal Dia News através do quadro Economia em Dia. E o que me chama a atenção nessa sua participação é que nós falamos, o senhor trouxe uma série de 5 participações, as 5 balas de prata, que seriam os desafios para... Não seriam bem os desafios, mas seriam questões a serem enfrentadas na área econômica pelo próximo governador do Piauí. Para facilitar o entendimento do nosso telespectador, nós vamos dividir essa entrevista em 3 segmentos. Começar com o cenário mundial, depois partir para o estadual e finalizar com o municipal. Primeiro, agradecer, desejar uma boa tarde ao senhor e agradecer a presença, professor. É claro, foi um prazer aceitar o convite, eu já pertenço aqui à família O Dia. Né? Claro. Vamos lá. Professor, no cenário mundial, a gente imagina ainda os efeitos da pandemia, no sentido de saúde, a pandemia ainda persiste, há uma desigualdade vacinal presente hoje no mundo. Você tem países como o Brasil, onde a vacinação está muito avançada, e tem outros países onde sequer a população chegou a 10%, 15% da primeira dose. Então, essa desigualdade vacinal, em termos de saúde, ela gera a possibilidade do surgimento de novas cepas, de novas variantes ou subvariantes, que podem, inclusive, gerar ondas, como a que nós estamos enfrentando agora, em países com vacinação avançada. Bom, esse é o aspecto da pandemia no caso da saúde. No caso da economia, houve um retorno já, mas o retorno ainda, que não se pode dizer 100%, nem no que diz respeito ao funcionamento em si da economia, mas em termos de retomada. Então, pergunto ao senhor, para 2023, o que é que nós podemos esperar, mesmo considerando esses cenários pandêmicos da economia? Considerando também essa continuidade da guerra entre Ucrânia e Rússia, dá para pensar num princípio de recuperação, professor? Olha, é uma pergunta difícil. Aliás, o Jomir Betti uma vez falou que nós, economistas, somos muito bons para explicar o passado, muito bons para fazer previsão para o futuro, mas para explicar o presente, aí nós somos meio desastrosos também, né? Bom, veja só, a Covid deixou uma herança muito difícil. Ela certamente, além dos milhões de mortos, ela deixou também uma desorganização muito grande no tecido econômico, o que gerou inflação em países que estavam há muitos anos praticamente sem inflação, como os Estados Unidos, como a Europa. E, como consequência disso, e isso é bem desagradável, as taxas de juros tiveram que ser levantadas pelos respectivos bancos centrais como tentativa de segurar a inflação. Resultado, com esse freio de mão levantado, nós devemos ter um crescimento em 2023, respondendo a tua pergunta, bem modesto. Alguma coisa como 0,5%, 1%, é o que dizem os analistas. Além do mais, no aspecto mais da saúde, veja só, nós estamos tendo agora na China um recrudescimento da Covid que é perturbador. Um pouco antes de vir para cá, eu andei lendo algumas coisinhas sobre um infectologista chinês, dos mais conhecidos na China, dizendo que se não forem dadas medidas muito drásticas na China, Douglas, ele espera que nós vamos ter 2 milhões de mortos na China no primeiro semestre do ano que vem. Veja só, 2 milhões de mortos. É uma coisa assustadora. E eu lembro que a China, quando lançou a Coronavac, a China começou a vacinar em massa, foi um dos primeiros países a começar uma vacinação em massa. E eu lembro que aqui no Brasil, a gente ainda no período mais agudo da pandemia, a gente via nos telejornais imagens, por exemplo, de jovens em danceterias. Quer dizer, a gente ficava olhando, meu Deus, será que a gente também vai, num curto espaço de tempo,
também poder voltar a ter uma vida normal. Quer dizer, lá o controle foi bem cedo, foi aberto. E quando ocorriam algumas ondas, eles fechavam logo, seguravam, mas dessa vez realmente a situação ficou fora de controle. Né? A resistência foi muito grande, confundiram política com a questão da vacina e coisa e tal, foi muito grande e parece que o governo afrouxou um pouco as coisas. Mas a previsão é de que a coisa pode vir muito ruim nesse primeiro semestre agora. Quer dizer, quando eu falei de Europa, Estados Unidos e China, eu estou falando dos principais parceiros brasileiros. Então, e os motores da economia mundial. Os motores da economia mundial. E isso impacta todo mundo. As nossas commodities, as nossas exportações, de maneira geral, importação, isso mexe com o mundo todo. Então, você vê que o cenário é bastante perturbador para 2023 no mundo. Professor, um parênteses. A Covid está relativamente controlada nos Estados Unidos, relativamente controlada na Europa. O que se vê nesses casos são ondas, mas ondas que tem um tempo, depois passam. Exatamente. Mas, como o senhor acabou de dizer, o crescimento é modestíssimo, muito pequeno, o que ainda anda longe de recuperar o que foi perdido na pandemia. Exatamente. Então você tem 3 players aí, você pode considerar, que seriam Estados Unidos, Europa e a China. E a China. A China é o principal. Exatamente, deles. Principal parceiro do Brasil, do importação e exportação. Do mundo, né? Quer dizer, você tem, em termos de insumos, de matéria-prima, tudo sendo produzido na China. Exatamente. Numa situação como essa, a gente voltaria para um cenário bem parecido com o início da pandemia, ou seja, isso dificulta esse engate da economia, muito embora isso não ocorra nos outros 2 players, que é Estados Unidos e Europa. Né? Onde o problema parece que tem outra conotação, é a inflação nesse país que pegou forte e resultado com juros altos, é um freio de mão. A economia pode até crescer, mas vai ser um crescimento medíocre, digamos assim. Outra coisa, professor, nesse aspecto também, por um certo tempo, o mundo todo vai ter que ainda... E aí tem um efeito muito grande na economia, o mundo vai ter que se preocupar, os governos vão ter que se preocupar com os gastos sociais, né? As pessoas que ainda são afetadas pela economia, pela Covid-19, as que foram afetadas não conseguiram se reinserir no mercado de trabalho. Ou seja, essa questão do déficit fiscal ainda vai ser um fantasma que vai assombrar muito os governos no mundo. Né? Sem dúvida. E especialmente quando você tem inflação no meio, quer dizer... Você pode gastar mais, mas isso provoca impacto inflacionário. E como a ideia é tentar segurar a inflação de qualquer maneira, você tem que segurar os gastos na hora que você tem muita gente precisando de gasto, precisando de apoio. Em outras palavras, nós temos um cenário para 2023 que não é de desespero, digamos, mas não é dos mais animadores. Não é, infelizmente não é. É um cenário só de razoável para baixo. Se a China não tivesse nessa situação, a gente até que poderia ficar um pouco mais animado. Porque frequentemente um país está mal, mas como outros países estão bem e demandam produtos nossos, a gente recebe um impacto positivo de exportação, por exemplo, de vender para lá, né? Isso muitas vezes já aconteceu na história, mas nós não devemos contar com essa bala para 2023, porque a princípio a perspectiva, como disse, é só de algo trivial, digamos assim. Professor, e como gerir esse cenário? Um cenário de inflação, um cenário de déficit fiscal, ou seja, de excesso nos gastos sociais, pouca demanda ainda por produtos, não há muito investimento produtivo, ou seja, o capital produtivo. Hoje é muito mais quem tem dinheiro, muito mais negócio investindo na especulação, ou seja, no juro, do que propriamente na produção, para chegar até mesmo esse 0,5% que o senhor falou, ainda vai precisar de muito esforço. Você fala a nível nacional ou a nível internacional? Internacional. Pois é, cada país está tendo a sua realidade específica, né? Mas a economia americana, por exemplo, está tentando de todas as formas controlar, como eu disse, a inflação e tentando equilibrar
com a compensação especialmente para as populações mais pobres. Isso não é fácil e realmente teríamos que ver caso a caso cada país, porque eles são realmente distintos, apesar de terem em comum o fantasma da inflação, o dragão inflacionário, digamos assim. Pessoal, a pandemia ainda é o principal problema, né? Ela é o principal problema e causou todos os problemas que nós enfrentamos atualmente. Exatamente. No início, quando não tinha vacinação. Ela desorganizou o mercado, tudo, exatamente. A produção completamente, né? E eu queria perguntar ao senhor o seguinte, não era hora, já que nós temos aí hoje várias vacinas pelo mundo, aumento na produção de vacinas, não seria, porque a OMS tem um consórcio, né, de vacinas, que é um consórcio que ele tem seus participantes. O Brasil, inclusive, é um dos participantes, mas tem uma espécie de cota para aqueles países que não têm dinheiro, é uma espécie de ajuda da OMS. Mas é muito tímido, é muito insignificante no contexto, quando a gente considera a necessidade global de vacinação. Não seria a hora dos países, já que não vai ter condições de um crescimento... Porque não se imagina, professor, eu não imagino se aguentar 5, 6 anos com 0,5%. Não funciona, não vai. Então, vamos, já que a gente passamos 1, 2 anos nessa situação, não seria melhor fazer uma espécie de consórcio global para agilizar essa vacinação e ter um controle mais efetivo, para a partir daí você ter todo mundo preparado para uma retomada? Sem dúvida nenhuma, tem muita gente pensando nisso, depois da crise fortíssima que aconteceu no mundo. Agora, veja só, grande parte das indústrias no setor farmacêutico, mas não só, estão na China. Uma vez, Douglas, eu visitei alguns anos atrás a China e visitei algumas fábricas e algumas delas produziam, por exemplo, ternos. E estava lá escrito Made in Italy, ou seja, na verdade eu via que eram feitos na China, tinha Made in Italy, mas na verdade o que é? Os grandes produtores italianos, que têm a marca dos grandes ternos, não tão belos quanto o teu, mas tão belos ternos, né? Quer dizer, eles mandam os padrões. Exatamente, eles mandam. Eu quero a produção nesse padrão aqui. O setor de design fica em Roma. A indústria, com seus problemas, seus salários baixos, sua poluição, vão para a China. E de lá, da Itália, eles já mandam o pedido: olha, chinês, quando aprontar esse terno, você manda para o Brasil, você manda para cá. Ou seja, vejam só, nós estamos tendo também no mundo inteiro uma mudança de comportamento, porque os chineses que fizeram isso durante anos já estão querendo, nós estamos querendo o design para a gente também. Então, isso está dando severos problemas políticos na China atualmente. Isso na economia chama-se agregação de valor, né? Agregação de valor, claro. Ou seja, eu fiz inicialmente copiar, utilizei o chão de fábrica aqui, mas agora eu estou querendo mais. Os chineses estão querendo mais. Então, pode ser que muitas fábricas sejam exportadas da China, que já não estão mais interessados nisso não, porque a fábrica, como disse o Domênico de Masi, as fábricas geram pouco PIB e muita poluição. Então tem muita gente aqui, no Piauí, por exemplo, que quer isso. Olha, cuidado que o mundo já está mudando e mudando radicalmente nisso. Então, aqui, às vezes, para muita gente é um sonho, para outros lugares já se tornou pesadelo. É um pesadelo, exatamente. Pesadelo. E se a gente não tiver muito antenado, a gente fica falando besteira. Então para o mundo, qual a perspectiva? Ainda de um crescimento bem modesto, bem lento, porque aí você tem inflação, gasto social, você tem ainda fábricas que não estão funcionando a pleno vapor, uma demanda que não retornou ainda à sua intensidade normal. Um dos grandes centros econômicos do mundo, a China, vive, como o senhor disse, um recrudescimento da Covid-19. Então, 2023 é um ano, digamos, apático. Deve ser um ano mais ou menos, como a gente diria, marrom. Isso quem diz não sou eu, quem diz são os analistas internacionais, os organismos internacionais que estão prevendo um 2023 mediano para baixo. Ou seja, não façamos nossas apostas e aproveito para ver o seguinte: muita gente compra ação de empresas europeias e americanas. Se eu hoje já
tá podendo comprar na Bolsa. E não é bom investimento. Hoje não é exatamente por causa desse cenário de juros altos. Os juros altos significam sai de perto, a não ser que você empreste dinheiro para você obter essa remuneração de juros altos. Para você ser um rentista. E aí seria o investimento no governo, para o governo, emprestar dinheiro para o governo. Financeiro. Se você pode, financeiro, sim, mas como aquele que o senhor falou, inclusive, no Jornal do Dia News, aquele dinheiro que você empresta para o governo, né? Selic, Tesouro Direto, aí é legal. Aí é legal. A pração. Você recebe as melhores remunerações do mundo. Olha, a nossa Selic está em 13,5% ao ano. 13,5% significa o dinheiro que o governo pega emprestado para a gente. Olha, como é seguro 13,5%, se tem inflação de 5%, 6%, você tem um ganho real de 7% a 8%. Não existe lugar no mundo, amigos, que você tenha isso aí. Não existe. Eu desconfio até se em drogas você chega a ganhar. Tem um ganho real tão bom assim. Ou seja, os rentistas no Brasil estão deitando e rolando. Professor, trazendo essa realidade para o Brasil, né? E o Brasil tem um outro componente, que é um novo governo que se instala com uma nova proposta, com um novo olhar exatamente para a questão social, um discurso de inclusão da classe que hoje não tem o que comer, não consegue fazer 3 refeições, ou seja, a extrema pobreza, a miséria, incluir essas famílias no consumo. E o Brasil, como é que fica nesse cenário? O Brasil tem como se ser um pouco melhor do que o mundo? Pois eu acredito que sim. Mas repara, nós estamos tendo uma mudança de paradigma econômico muito forte aqui no Brasil. Nós estamos saindo do neoliberalismo do Guedes, claríssimo, absolutamente claro, privacionista, inclusive, e estamos passando para a social-democracia. O nosso presidente Jair Bolsonaro colocou muito a questão de comunismo versus capitalismo. Não, essa foi a discussão que teve no século passado. O comunismo já não existe mais, não tem a menor perspectiva. Chamar PT de comunismo é um erro grosseiro. O que nós temos é o PT como social-democrata, com as posições claramente de social-democrata, e nós estamos, então, chegando nisso e deixando o neoliberalismo para trás. Não é à toa que o Lula já disse, inclusive, que as liberações que estão no meio do caminho, as privatizações, estão todas canceladas, todas absolutamente canceladas. Então, nós vamos ter agora um governo social-democrata, onde, evidentemente, a preocupação com o social é bem mais forte que no neoliberalismo. E isso é muito bom para nós no Piauí. Por quê? Porque nós somos um dos estados mais pobres do país. Inclusive, o ministro da área é o senador eleito Wellington Dias. Então, se nós temos agora o ministro do Desenvolvimento Social, já anunciado, que vai trabalhar nessa área, então eu particularmente fico muito animado com a perspectiva que vai ter no Piauí por isso. Apesar que, Douglas, esse filme nós já vimos. Ou seja, o Wellington foi governador com o Lula presidente. Então, todo mundo aqui no Piauí ficou muito animado. Opa, dessa vez vai dar. Qualquer espirro lá a nível federal vai ser uma coisa muito importante para a gente aqui. E cá entre nós, houve uma certa frustração nisso aí. A gente esperava muito mais do que veio. Mas hoje a gente espera muito mais porque o governador eleito, Rafael Fonteles, vamos chegar lá, tem uma pegada diferente, tem uma visão diferente. O próprio senador eleito Wellington Dias, futuro ministro, aprendeu com esse claro. Não é? Então, assim, acho que o Piauí aprendeu, quando eu falo Piauí, eu digo Rafael Fonteles, Wellington, aprenderam, digo, peraí, eu acho que naquela época o Piauí ficou numa posição de passividade, como se o governo fosse derramar esse dinheiro aqui, e não o Piauí se projetar, ir atrás e buscar, viabilizar estratégias, enfim. Mas ainda no caso do Brasil, isso significa essa mudança de eixo do neoliberalismo para a social-democracia. Isso vai ser bom nesse contexto mundial? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Inclusive pela respeitabilidade que o Lula tem a nível internacional e por essa visão social-democrata, ela se encaixa feito luva aqui para nós, Piauí, por causa da grande quantidade de pobres que nós temos. Basta ver, você veja só, essa última eleição, a votação de Lula em nosso estado foi uma loucura. A maior do país, proporcionalmente. E isso, gente,
Isso deve, antes de mais nada, pelo reconhecimento dessa população, que foi muito bom lá, não é? Muitas coisas foram criadas naquela época, a gente chamava da nova classe média, porque eram pessoas que estavam na pobreza e que passaram a ter um nível de vida razoável. Começaram a comprar moto, comprar automóvel, viagens internacionais. Alguns amigos meus falavam, rapaz, eu não quero ir mais no aeroporto não, porque parece uma rodoviária. Não é, eu ouvi seja, tudo isso. Ou seja, pessoas pobres estão indo para o aeroporto. Pois é isso mesmo. E será que elas não devem? Será que elas não merecem? Não. Por que elas não podem? Isso gera recursos, divisas para o Estado? Quer dizer, não são mais pessoas gastando. Claro. Agora, em termos de Piauí. Isso é uma visão míope, porque isso aumenta o mercado. Claro. Isso aumenta as compras. Aí aquela história de dizer, olha, o topo da pirâmide fica chateado, fica nervoso quando o presidente Lula fala em incluir essa camada da população. Isso é uma visão completamente equivocada. Completamente tola, porque são mais consumidores para o topo da pirâmide. Exatamente, tem que se ver para esse lado. Mas muitos empresários não são tolinhos, eles veem, eles sabem que apoiam, incentivam. Claro, claro. Pessoal, o tempo está esgotado, eu queria partir para o Piauí bem rápido. Rafael Fonteles, já mandou inclusive projetos aí com reduções de alíquotas e reduções de impostos. Teve aí uma recomposição na questão do combustível, né, que foi autorizado pelo Supremo. Mas o pacote que foi mandado, no geral, tem apenas esse pequeno reajuste, mas no geral tem muito mais redução do que esse reajuste. Aí, olhando esse alinhamento, Rafael Fonteles, com essa visão, que segundo ele é uma visão de incluir o Piauí nessa questão do mundo tecnológico, da tecnologia, da educação, da indústria 4.0, enfim, com o Wellington no Ministério do Desenvolvimento Social, com o Lula na presidência. Então, o senhor disse agora, para o Brasil, o Lula com essa social-democracia se encaixou como uma luva. Para o Piauí, são duas luvas? Pois é, são duas luvas. Só que, como nós já vimos anteriormente, vamos ver se funciona. Da outra vez não funcionou tão bem. Mas está tudo armado, né? Está tudo armado para funcionar bem. O Piauí tem um outro problema, é que duas das nossas locomotivas... Aliás, um parênteses, professor. Aquele que o senhor falou sobre a história do imposto do agronegócio, que o governador ele vai taxar agora, eles pipocaram lá do agronegócio. Eu lembrei da bala de prata que o senhor falou. Exatamente o que o senhor falou. Eu disse, não está pagando imposto, vai taxar aqui um pouco para poder ajudar na estruturação da própria indústria do agronegócio. Ou pelo menos as comunidades locais. As comunidades locais ajudar. Por que não? Não é? Vejam só, voltando ao ponto então, o Piauí tem duas das suas balas, duas das suas locomotivas do comboio Piauí, são o agronegócio e as energias renováveis. Elas, no entanto, todas duas são muito interessantes, eu estou longe de criticar, mas elas têm dois problemas graves para o Rafael tentar contornar. Primeiro, elas geram pouco emprego diretamente, tanto uma quanto outra, e elas pagam pouco imposto. As energias pagam imposto no local que ela é consumida, não onde ela é produzida. Resultado, nós chegamos e nós mostramos aqui no Dia News alguns locais, lá na região de São Remo Nonato, por exemplo, que tem grandes parques eólicos, mas onde a produção com altíssima tecnologia está do lado de populações extremamente pobres e que não sobra nada. Não sobra nada, quer dizer, é triste você ver isso, que aquilo gera imposto, mas lá em Minas, onde foi vendido. Se a gente olhar do ponto de vista de um fotógrafo, olhar do ponto de vista do fotojornalismo, eu imagino assim, uma cena que seria uma fotografia onde você teria uma enorme torre de energia eólica ao lado de uma casa paupérrima. E essas torres com altíssimo nível tecnológico. E aqui não tendo que comer. Do lado de pessoas que não tem o que comer. Realmente... quer dizer, é muito duro para a gente, como cientista social, ver isso e dizer que isso é normal. Não, isso não é normal. E para encerrar... é um desafio. E para encerrar, uma guerra que ela não cessa nunca, independentemente de ser social-democracia, independente de ser, por exemplo, neoliberalismo, escola de Chicago, onde for. É bom em qualquer país do mundo, China, Europa, Estados Unidos, é o eterno combate à desigualdade. É diminuir esse fosso
porque quando você diminui esse fosso, o país, inclusive, fica mais fortalecido para enfrentar qualquer adversidade, entre elas a Covid-19. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas esse é o discurso neoliberal. Ou melhor, esse é o discurso social-democrata. Porque o neoliberal fala outra coisa. Não, precisamos de primeiro crescer o bolo para depois dividir. Como Delfim Neto já tinha dito lá alguns anos atrás. Então, nós tivemos uma mudança de paradigma muito importante esse ano, que gerou todo esse conflito que nós tivemos em 2022. Mas a esperança, nós estamos aí com o novo governo federal, estadual, e esperamos, eu acho que as esperanças são maiores para que o Piauí se sacuda no sentido positivo, que a gente tenha um belo crescimento econômico e social. Isso é possível perfeitamente. Obrigado, professor. Nós passamos o Natal, desejo ao senhor e à família um excelente 2023. Perfeito. Um grande abraço para todos e até a próxima. A partir de 1º de janeiro, o poder político do país vai parar em outras mãos. O PT volta ao poder em nível federal. Teremos também um novo Congresso Nacional, um novo governador, uma nova Assembleia Legislativa, mas a Assembleia não será tão nova assim. Alguns nomes. Para analisar esse novo momento político e falar das perspectivas para o ano que vem, vou conversar a partir de agora com o cientista político Robert Bandeira. Permita chamar de professor. Fique à vontade. Prazer recebê-lo aqui, professor. Muito obrigado, o prazer é meu. Vamos tentar fazer aqui uma análise mais nacional e depois a gente puxa para o campo local. Eu conversei com o professor César Fortes, economista, ele falava do ponto de vista do neoliberalismo e da social-democracia, e a gente transportando isso para a política, né, a gente pode inclusive manter os mesmos termos, é uma guinada, né, professor? Quer dizer, é assim, sair, é o oposto praticamente, né, do que nós tínhamos e do que nós vamos ter. O projeto político que vai acontecer a partir de 2023, ele é bem diferente do projeto que nós vivenciamos de 2019 a 2022. A gente não pode dizer que o governo Lula não se afina com o neoliberalismo, em certa parte, mas de uma forma muito menor, vamos dizer assim, do que a gente observou, por exemplo, com o desmonte que houve do Estado e das políticas públicas com o governo Bolsonaro. O senhor falou desse alinhamento e eu lembro muito bem que quando o Lula ganhou a eleição, assumiu em 2002, ele sucedeu o Fernando Henrique Cardoso na presidência da República. O que foi uma surpresa para todo mundo é que ele mudou muito pouco da política econômica implementada por Fernando Henrique Cardoso. Lembremos que naquela época havia desconfiança ainda, apesar das mudanças, dos sinais dados pelo então candidato Lula, mas havia ainda uma desconfiança do mercado, teve aquela carta aberta, enfim, a escolha de Zé Alencar como vice, são sinais que ele deu para o mercado de que não haveria uma mudança tão brusca na economia. E a prova disso foi manter praticamente todo o arcabouço econômico da política econômica de Fernando Henrique Cardoso. Hoje tem Armínio Fraga, tem Gustavo Franca, de Babacha, tem nomes tucanos, eminentemente tucanos, na equipe de Lula no futuro governo. Daí o que o senhor falou, quer dizer, não dá para se falar num descolamento total do neoliberalismo, né? Correto, porque quando a gente fala do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, para o governo Lula, muitos estudiosos trabalharam a ideia do neoliberalismo para o Estado desenvolvimentista ou pós-desenvolvimentista, neodesenvolvimentista. É que é muito a carreira da questão do Lula. Só que esse modelo, ele não é um modelo desvinculado do liberalismo. Pelo contrário, ele tem uma noção liberal forte. O que foi diferente, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso para o Lula? Investimentos sociais. O valor que o governo Lula, o governo do PT em si, com Dilma também, gastou em investimentos, né? Para quem está assistindo a gente, o que é investimento? É construção de novas escolas, novas universidades, novos hospitais. E tem um outro dinheiro que é o que a gente chama de custeio. O que é esse custeio? É que vai manter esses aparatos, os já existentes e os novos, né?
pagar uma conta de luz, pagar, por exemplo, um insumo, papel, dentre outras coisas. O que a gente observa do governo Lula para o governo Fernando Henrique Cardoso é um aumento muito considerável de investimentos sociais. O que a gente observa com o governo Bolsonaro, quando ele entra, um decréscimo desses investimentos. Então, com esse decréscimo, o que é que a gente observa? A gente observou o empobrecimento da sociedade. Não só da sociedade, digamos assim, mais pobre em si, mas da classe média, de fechamento de pequenos e médios negócios, por exemplo. Professor, isso não choca muito com a política econômica proposta, chocou muito com a política econômica proposta por Guedes? Perdão, não entendi. Isso esse fechamento de pequenas empresas, de médias empresas, essa volta de várias famílias, por exemplo, à condição de extrema pobreza, de miséria, ou seja, famílias que saíram daquela, digamos, nova classe média, isso não choca um pouco com o liberalismo, ou seja, que pregou Paulo Guedes? Demais, muito. Porque o que acontece, o neoliberalismo? O neoliberalismo, ele vai o quê? Ele vai cada vez mais reduzir o tamanho do Estado, da atuação do Estado na sociedade. Já existem várias pesquisas, e isso pesquisas em nível europeu, por exemplo, eles estão reestatizando algumas empresas que foram privatizadas no passado. Quer dizer, o próprio neoliberalismo revende seus conceitos. Correto, para não morrer. Porque o que acontece? Acontece muito da questão de reclusão, ou seja, diminuição desses investimentos, do valor, né? O que aconteceu com o governo Bolsonaro, por exemplo. E a gente consegue observar um gasto financeiro para o social praticamente no ano eleitoral. Quando ele observa que ele quer ganhar a eleição... Precisa daquelas camadas... Precisa da camada que foram popular. esquecidas durante o início. E ele começa a trabalhar uma política altamente populista. Professor, isso, de uma certa forma, vai, num futuro bem próximo, quando se falar em neoliberalismo, quando se falar em social-democracia, quer dizer, essa revisão de conceito do neoliberalismo, como a própria social-democracia também revendo os seus conceitos em relação, por exemplo, ao que efetivamente precisa estar em poder do Estado, né? Antigamente era quase tudo, era um Estado quase que onipresente, mas hoje eles já defendem que, isso aqui já não é mais tarefa. Por exemplo, aqui mesmo, de um governo petista, nós tivemos aqui várias PPPs, Então, quer dizer, tanto sociais-democratas como neoliberalismo, eles estão revendo seus conceitos. Mas chega um momento que a diferença vai ser muito sutil entre os dois. O que é interessante a gente observar é que o estado de bem-estar social, o social-democrata, né, que você está colocando, existe várias facetas dele, né? Ou seja, são inúmeras dessas facetas, porque depende de cada conformação histórica de cada estado. Você tem uma ideia, se você observar, nós temos um modelo que é chamado residual, modelo de estado de bem-estar social residual. Esse residual, ele se aloca diretamente em investimentos e gastos para quem é mais pobre, mas ele deixa o mercado mais solto, ou seja, uma maior atuação do mercado. E nós temos o social-democrata, que é o modelo que a gente tem, por exemplo, na Suécia. Na Suécia, ou seja, o mercado ele existe, mas ele está em segundo plano. Então, quem é em primeiro plano é o cidadão. Então, o direito de cidadania é maior do que o mercado. Nós vivemos no Brasil um estado de bem-estar social onde o cidadão não é mais importante que o mercado. Aí eu pergunto, o que esperar desse novo governo Lula nesse aspecto? Eu acredito que isso ainda vai continuar, certo? Por que isso vai continuar? Porque a gente precisa muito do mercado funcionando. Então, o que acontece? Existe uma teoria econômica que ela é uma questão de movimento de dinheiro interno, certo? Ou seja, com mais investimentos sociais que o governo injetar na nossa sociedade, esse dinheiro ele vai para onde? Ele vai para as escolas particulares, ele vai para o hospital particular, ele vai para um comércio que está na esquina, e esse dinheiro começa a circular e a passar pela mão de várias pessoas. Com isso, a gente consegue, junto com o mercado, políticas sociais e mercado, a gente consegue o quê? Aumentar o poder de compra, de consumo e de bem-estar dessas pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas. Ou seja, nós podemos afirmar que o Brasil ainda não tem essas condições necessárias para praticar uma social-democracia sueca. De forma nenhuma, porque
apesar da gente ter uma condição jurídica, porque se a gente observar a nossa Constituição, ela é bem social-democrata. Porém, quando a gente observa, ou pelo menos a sua concepção, né? Quando a gente observa a prática, ela é muito de negociações. E é muito flutuante. Né? Muito flutuante. Nós temos que observar que o Brasil, ele é um modelo escrito, digamos assim, né? Ou seja, por mais que a gente tenha a lei e ela funcione, ela é apenas uma faceta. Nós temos a questão do poderio político, nós temos a questão do poderio econômico. Então, cada um desses poderios, eles acabam entrando em negociações para que se possa fazer valer na prática os seus interesses. Professor, agora na área política, vamos projetar aqui o seguinte. Nós temos um aumento do número de ministérios. Nós temos o Nordeste muito presente nesses ministérios. E temos aí uma aproximação desde o início do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que deve ser reconduzido ao cargo. Rodrigo Pacheco, eu me refiro a Arthur Lira como um aliado de Bolsonaro. Né? Agora próximo a Lula. Rodrigo Pacheco não, manteve aquela... Se a gente for colocar na balança, Rodrigo Pacheco está bem mais para a oposição a Bolsonaro do que propriamente para, digamos, uma isonomia. Rodrigo Pacheco pleiteia a continuação no Senado. O presidente Lula disse que não vai interferir. O PT, inclusive, já declarou apoio a Lira, todos a Pacheco. Nós vamos ter uma bancada muito forte de oposição na Câmara, um Senado também com figuras que ocuparam cargo no Executivo do governo Bolsonaro. Então, como é que o senhor imagina, diante de tantas mudanças que o presidente Lula pretende implementar, como é que o senhor projeta essa relação executivo e o legislativo, já que a gente vê uma relação muito boa entre executivo e judiciário? Eu acho que o grande ponto de interrogação é a relação com o legislativo. O que é importante, num primeiro momento, observar é que a gente vê um Congresso Nacional muito mais à direita na sua formação, quando as urnas abriram no primeiro turno. Bem mais do que o passado. Bem mais. Talvez, pelos estudos, é o que é mais à direita, né? Ou seja, quando a gente observa pelos partidos. Porém, tem uma questão, aquilo que eu falei agora há pouco, e você até mencionou um pouco na sua pergunta. O Brasil, ele não tem somente a lei, não tem somente o econômico e nem somente o político ou o jurídico governando. Eles têm uma negociação em relação a isso. O próprio Lira já dá acenos ao governo Lula. Ou seja, ele é do PP. Ele estava totalmente contra o PT na campanha eleitoral e trabalhou muito para que o PT não ganhasse. Mas ele já se coloca como aliado. O que acontece? Acontece que a faceta política de interesses, nós temos uma questão que é a fisiologia, ou seja, a troca de apoios em relação a cargos e a liberação de verbas. A PEC dos tetos, né, que está furando o teto agora, ela é uma PEC que foi desenhada ali dentro do orçamento secreto, pegou o orçamento secreto, dividiu o orçamento secreto ao meio. Parte desse orçamento secreto foi colocado para as emendas individuais, que são impositivas, elas serão pagas sendo que o executivo queira ou não, e outra parte continuou com o relator, uma outra metade. Lembrando que o relator é o Marcelo Castro. Então, ou seja, ficou uma parte de negociação ali. Essas emendas de relator tem que negociar com o relator, tem que negociar com o executivo. Ou seja, essa margem de negociação vai ser a margem do relacionamento do executivo com o legislativo, porque é onde ele vai poder negociar com o poder legislativo. Seria exagerado dizer que se projetam muitos embates na Câmara e no Senado? Com certeza. Votações mais duras, a oposição ocupando tribuna, discutindo com situação, quer dizer, um ambiente muito mais efervescente do que o que nós vimos na última legislatura? Eu acredito que não na questão em si total, né? Eu vou dividir aqui, por uma questão radical. Vai ter uma ala radical que ela vai atrapalhar bastante o governo. E é um papel dela, até porque os eleitores dela, né, dessa base... Pensam assim, né? Pensam assim e votam neles por isso. Então, eles vão continuar com essa linha. Porém, outros parlamentares que já sabem como a máquina funciona, eles vão para a negociação.
Por que eles preferem a negociação? Porque sem a negociação, eles não vão ter acesso a cargos e a recursos públicos. Então, com a negociação, eles têm. Aí eles têm, que é outra forma deles se relacionar com as bases deles. A cada votação, a cada necessidade de um quórum qualificado, aí vai ter essa negociação, sentar à mesa, conversar e tal. Negociar. Um exemplo que a gente pode ter agora é que passou a PEC que fura o teto agora na Câmara e podemos observar que ex-aliados, eu estou chamando de ex porque eles votaram a favor do que o Lula, antes de entrar no governo, já colocou, né? Ou seja, votaram a favor da PEC. Tanto é que tem uma reportagem, se não me engano, da Michele Bolsonaro, que ela diz que está altamente decepcionada com algumas pessoas que ela achava, entre aspas, que eram amigas dela, né? Na verdade, eles são amigos do poder, né? Então, como eles estão saindo do poder, entrou outro, a amizade se modifica, né? Como é que o senhor projeta essa relação do Lula com o Congresso, né? O Lula mais experiente, foi presidente 2 vezes, passou pelo trauma do impeachment da ex-presidente Dilma ali, se ainda restavam entranhas do poder a serem desvendadas pelo ex-presidente, ele conseguiu desvendar ali naquele episódio. O senhor acha que vai ser uma relação pela experiência dele, mas embora haja essa ala mais radical, um congresso mais à direita, mas vai ser uma relação, não vai ser uma relação como muitos projetos aí, muito difícil, muito conturbada. Você acha que com a habilidade dele ele vai conseguir lidar bem com esse congresso mais à direita? Primeiro ponto de habilidade que a gente pode observar dele é o número de ministérios, né? Ele está projetando 37 ministérios. Aí o pessoal fala, poxa, 37 ministérios, comparar com os ministérios do governo Bolsonaro. Essa forma de ampliar os ministérios é uma forma já primeira de negociação. Já é uma primeira habilidade. E é uma habilidade que é própria do nosso sistema, que o Bolsonaro abandonou. Qual que é o nosso sistema? O nosso sistema ele é de presidencialismo de coalizão. Para quem está em casa entender bem, eu tenho na eleição eu tenho uma coligação com vários partidos. Ganha a eleição. Quando a gente ganha a eleição, você tem uma coalizão, uma base. Essa base, ela chega com você no poder. Então, você vai ter que acomodar essa base no poder. Hoje, o Lula anunciou 16 ministérios. Dentre eles, né, a gente observa o Wellington Dias. Desenvolvimento social. Desenvolvimento social. Tem mais outros a serem colocados. E esses outros vão ser ocupados por quem? Pelas negociações. Ou seja, é onde entra a negociação. O que é isso? O presidente ele entra como gestor da coalizão, que é o Lula, e ele vai gerir a coalizão. O que aconteceu com o governo Bolsonaro? Ele saiu da coalizão, deixou o próprio partido, o próprio parlamento, somente como deputados, com o Arthur Lira, governar o país, né? E o Lula, ao contrário, o Bolsonaro demorou para formar uma base efetiva, ao contrário, o Lula quer começar e vai começar com a base já formada. Isso é tão forte. Aí são visões completamente diferentes. É tão forte porque é um primeiro governo no Brasil democrático, de 88 para cá, que a gente vê um governo eleito que já consegue aprovar uma PEC antes mesmo de ser de assumir o poder, empossado. Sem empossado. Aí sim é uma coalizão, conseguiu uma coalizão sem estar no cargo, né? Muito embora se fale nessa cortesia de que o presidente eleito, aliás, o presidente do cargo, ele ceda, mas esse ceder em alguns pontos, aí foi um ceder quase que total, mudou completamente o orçamento, enfim. Mas isso acontece, só para reforçar o que eu falei, porque o Bolsonaro não é gestor de coalizão. Ou seja, como ele não tem uma coalizão na mão, ele não consegue gerir. O Lula já está projetando... A prova é que essa coalizão se desfez logo após a eleição. Total. Já foi logo para quem ganhou. E o Lula começou a pegar pedaços desse né? Por exemplo, progressistas. Se você tem o PT apoiando Arthur Lira, e se tem agora o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, dizendo que vai ser uma das maiores vozes da oposição. Então, obviamente, você vai ter parte do progressistas. Posição, uma boa parte, situação. E essas duas partes vão duelar para saber quem será hegemônica no partido ao longo do tempo. Então, quer dizer, se não consegue ter tudo, né, a habilidade do Lula, a gente pode constatar aí, eu vou ter uma banda do partido.
Eu vou ter uma banda do progressista nos principais aliados do governo. Eu não vou ter ninguém do PL, tudo bem. Mas eu vou ter uma banda do progressistas, eu vou ter uma banda de um outro partido que era aliado, sem contar a frente ampla que me elegeu. Então, esse que é o segredo que o senhor acabou de falar. Correto. De ter, e necessário, como o senhor disse, num legislativo bem à direita, né? Legislativo bem... O senhor projeta que o Lula consiga... A gente não pode falar nos mesmos resultados, porque o cenário econômico mundial na época era outro. Na época que ele foi presidente 2 vezes, o cenário era outro. Hoje a gente tem um cenário exatamente oposto. Uma pandemia, crescimento econômico muito pequeno, não é? Gastos sociais cada vez mais necessários, déficit fiscal aumentando, inflação também. Mas eu acho que, no geral, o Lula conseguirá, olhando assim, fazendo uma projeção que aí é muito difícil, 4 anos e tal, mas ele conseguirá colocar o país relativamente nos eixos? Eu acredito sim. Eu digo sempre o seguinte, né? Onde se há pouca coisa, pouco que você faz vira muito. Então, eu acredito que já, só com essa PEC que foi aprovada agora, já vai se fazer muito mais do que o governo do Bolsonaro. Ou seja, se a gente observar para as contas do que foram aprovadas, para os gastos para 2023, se o Bolsonaro fosse eleito, por exemplo, a gente teria um gasto muito pequeno com farmácia popular, e se esse gasto vai aumentado, ou seja, pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm problema com diabetes, dentre outros problemas que precisam de remédios a todo tempo, essas pessoas vão ser assistidas, que não seria com o dinheiro que estava lá na conta. Pessoas que, por exemplo, precisam de um transporte escolar rural, de acordo com as contas aprovadas pelo governo Bolsonaro, praticamente você não teria mais ônibus nem manutenção tão cedo. É outro caminho. Agora é outro caminho, ou seja, você já consegue observar alguma indicação nessa saída, né? E uma coisa que eu queria, só para complementar, em relação ao PP, por exemplo, eu peço que a população que esteja escutando a gente acompanhe a votação do Ciro Nogueira, de outras pessoas dentro das propostas pelo governo. Por que é interessante? Porque muitas vezes a gente ouve muito a voz, o discurso, mas às vezes por trás ele pode ser que ele venha votar com o governo. Depende do que possa vir enquanto recurso e enquanto cargos. A gente não sabe. Então, quer dizer, uma coisa é o discurso, uma outra coisa é na hora do voto. Na hora do voto. Ou seja, na hora de porque a questão é se materializar o discurso no voto. Materializou ou não se materializou. Né? Olha um exemplo. O governo Bolsonaro dizia que aparentava no seu discurso que era favorável à Rússia na guerra. Quando chega na ONU, vota punindo a Rússia. Pelas punições na Rússia. Ou seja, professor, na prática. Nosso tempo está esgotado, mas eu queria bem rápido se eu fizesse uma projeção do Piauí. O Piauí já é bastante diferente. Nós temos um cenário muito favorável ao governador eleito Rafael Fonteles, que também já mostrou uma habilidade quando ele percebeu. Primeiro ele disse que não ia intervir na eleição do Legislativo. Ele percebeu que MDB e PT não se entendiam, e que se cogitou, por exemplo, o MDB entrar numa parceria com a oposição e colocar o Wilson Brandão como presidente da Assembleia, chamou, digamos, colocou ordem na casa e disse, cada um ocupa um biênio e ponto final. Quer dizer, eu não vou correr o risco de desestabilizar o governo por uma briga pela presidência da Assembleia. Então, base 22 dos 30 estaduais, 8 dos 10 federais, senador eleito que agora vai ser ministro, assume a primeira suplente Jussara Lima, que é aliada de Rafael Fonteles, o Wellington Ministério, o presidente do PT, amigo pessoal do pai do governador, não é? Quer dizer, então o Piauí tem tudo para aproveitar e surfar bem nessa onda, né? Tem tudo. O Wellington Dias e Rafael já são articuladores desse governo desde o momento anterior à formalização das eleições. Olha que o Wellington Dias, ele vai ser agora ministro do Movimento Social. Não sei se você está lembrado e vocês estão assistindo a gente, que o Júlio César, ele colocou enquanto condição de apoiar o Wellington Dias, um candidato a Senado. Só que o Wellington que queria ser o candidato a Senado, né? Ou seja, naquele momento ele colocou como se fosse coordenador da campanha do Lula e ia se afastar, porque ia pegar o ministério. O que acontece é praticamente o que ele planejou.
ele planeja, bota Eu vou ela... colocar agora o suplente, mas ela vai assumir, porque eu vou... Que eu vou ser ministro, se o Lula ganhar. Lula ganhou, ele é ministro, ela entra. Ou seja, antes mesmo de você formalizar a data das eleições, a gente já consegue observar que eles planejaram isso no passado. Então, se você observar a vitória expressiva que tem o Rafael Fonteles, deu para ele um capital político muito grande. E aí ele tem o Rafael chega com essa visão de, como ele mesmo diz, o governador eleito, de o Piauí agora tem que dar um novo salto. Indústria 4.0, educação com uma visão do mundo inserido na internet, na tecnologia, que é a área dele, né? Ele é uma área que ele conhece muito bem, né? Então, e é importante a gente verificar isso. Muita gente fala assim, ele é empresário, ele vai conseguir dar um ar de empresa ao governo. Não é bem assim. Empresários trabalham com resultados, até para ter lucro. O Rafael, ele vai colocar, vejo eu colocando uma administração por resultados, uma gestão por resultado. O que é isso? Melhor resultado na educação, melhor resultado na saúde, ou seja, na questão da moradia. Tanto é que ele é uma das pessoas que está à frente para que possa ter essa reforma tributária o quanto antes. Porque é um pensamento dele, mas não só dele, mas se a gente observar realmente, se a gente não tiver essa reforma tributária logo, não só o Piauí, mas outros estados vão ficar descapitalizados. Professor, muito obrigado pela participação, professor Robert Bandeira, cientista político, fazendo essa análise aí do Brasil, do Piauí também. E como nós já passamos o Natal, o programa está sendo gravado após o Natal, desejar ao senhor um feliz 2023 e já deixar aqui o convite para em 2023, durante o ano, dependendo do que vai acontecer durante o ano, o senhor voltar outras vezes na nossa programação para a gente analisar esse cenário, seja nacional ou local. Eu que agradeço, desejo aí feliz ano novo para todo mundo. Fico muito honrado pelo convite. E o programa Perspectivas 2023 fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nós entrevistamos vários profissionais em diversas áreas, cada um analisando os aspectos específicos da sua área e fazendo as projeções necessárias para que o nosso telespectador e a nossa telespectadora tenham em mente o que é que deve ser observado a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Esse foi o nosso objetivo, de lançar um olhar sobre os desafios que se mostram mais importantes a partir do próximo ano. Ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência, desejando um ótimo Réveillon, um Réveillon muito tranquilo e reforçando o convite para que você continue conosco na O Dia TV, que em 2023 completa 5 anos de existência. Mas é a TV que mais cresce em audiência em todo o estado do Piauí. Boa tarde, fique com Deus, até a próxima.